juntos adorarmos ao nosso Deus. Todos são bem-vindos. Nós também saudamos aqueles que nos assistem pela internet, desejando que Deus, com a sua graça e misericórdia, os alcance. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 6, onde vamos ler os 9 primeiros versos inicialmente, uma narrativa e uma história bem conhecida por nós. Gênesis capítulo 6, os versos de 1 a 9. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer esta leitura de forma responsiva, irmãos. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E quem anda com Deus o adora em espírito e em verdade, como nós o estamos fazendo nesta manhã. Nós vamos entoar o cântico deste hino, Meu Senhor de Tudo Sabe. É o hino do mês, é um hino que estamos ainda aprendendo, por isso a nossa irmã Denise vai tocar a primeira estrofe todinha para nós irmos nos familiarizando com a sua melodia. Meu Senhor de Tudo Sabe.
acontecer. Vamos falar com esse Deus, que tudo sabe. Portanto, quando nós oramos, nós não queremos revelar para Deus nada, Ele já conhece tudo. Mas nós humildemente colocamos esse tudo na presença dEle, que pode também tudo, e pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu vou pedir à nossa irmã missionária Jaqueline para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração inicial. Oremos então com a nossa irmã. Senhor, é de forma humilde que nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, quem o Senhor é. Amém. Pai, obrigado porque o Senhor tem se revelado cada dia mais a nós, através da Tua palavra, através das coisas que o Senhor criou, através do Teu amor e o Teu cuidado por nós. Amém, Senhor. Senhor, faça-nos verdadeiros adoradores. Não é o local, nem o momento, mas é a vida em comunhão contigo que nos torna os verdadeiros adoradores, Senhor. Obrigado, porque a Tua graça tem nos alcançado, Senhor. Receba nesse momento a nossa adoração. Receba, ó Pai, a nossa declaração de amor a Ti, Senhor. Mesmo vindo de lábios impuros, nós cremos no Teu perdão, na Tua misericórdia, que nos faz aproximar de Ti. Obrigado por tudo isso, Senhor. É no nome santo do Teu Filho amado que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Continuando a leitura de Gênesis, capítulo 6, agora do versículo 10 até o versículo 22. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. É assim que deve ser a vida daquele que anda com Deus. Uma vida de obediência, como foi a de Noé. Por mais absurda para nós possa ser a ordem que Deus nos dá. Quanta zombaria, quanto escárnio Noé experimentou naquele tempo, porque resolveu fazer a vontade de Deus. Nós também, nos dias atuais, se queremos viver de acordo com a vontade de Deus, seremos zombados, escarnecidos,
mas quem anda com Deus anda seguro. O texto nos mostra como viviam os homens naquela época, mas parece que estamos lendo o jornal do dia. Parece que hoje cedo abrimos as páginas para ver o que acontece neste mundo e é o que está relatado na palavra de Deus. Se queremos nos livrar dessa geração, deste mundo que está em trevas, nós precisamos andar com Deus e precisamos viver na sua presença, fazendo a sua vontade. Por isso vamos buscá-lo nesta hora em oração. Primeiro para confessar os nossos pecados, para ver como está a nossa vida diante deste mundo perverso que vivemos. Se temos andado com Deus, se temos obedecido a sua palavra. Mas vamos também interceder por este mundo. Vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa família, que fortaleça a nossa igreja. Há também pessoas que estão enfermas, há famílias que estão passando por momentos de dor e de sofrimento. Vamos interceder por elas. Dentre elas, nós pedimos que os irmãos estejam orando pela família do nosso querido reverendo Silas de Campos, pastor emérito do nosso presbitério. No dia de ontem, a sua esposa, a dona Jaci, faleceu, e o seu sepultamento está sendo agora cedo, às 9h30, no cemitério da Saudade. Pastor Fernando, pastor Bezaliel estão ali representando a nossa igreja. A dona Jaci era tia do presbítero Jared. Ela ficou uma semana no hospital e ontem veio a falecer. Vamos pedir a Deus que conforte e abençoe a vida dessa família enlutada. E vamos interceder também pela eleição que vamos ter no próximo dia 13 de abril para diáconos na nossa igreja. Aqueles que foram indicados estão sendo consultados e a campanha que nós precisamos fazer, para essa eleição é uma campanha de oração. Ore, interceda para que Deus possa levantar no nosso meio líderes que vão servi-lo com amor e com dedicação. No nosso boletim nós temos também outros motivos, outras pessoas que precisam de oração. É claro que não vamos esgotar essa pauta hoje, aqui pela manhã, mas podemos fazer isso todos os dias, intercedendo por aqueles que precisam de um toque especial do Senhor. Então, por alguns instantes, vamos estar em oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados e intercedendo por estes que precisam de uma maneira muito especial do Senhor em suas vidas. Depois de alguns instantes em que estivermos assim, em oração silenciosa, eu vou pedir ao presbítero Leôncio Menezes que nos dirija a Deus numa palavra de oração. O diácono vai vir com o microfone aqui para o nosso irmão. Mas antes, vamos dedicar alguns instantes em oração silenciosa. Nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, Deus que estás aqui conosco, recebe-nos, ó Pai, na Tua presença. Nós oramos nesse instante, ó Pai, para confessar os nossos pecados e para pedir a Tua proteção para a nossa vida nestes dias tão conturbados. Nós oramos também, ó Pai, para pedir a Tua assistência, o Teu cuidado sempre. E pensamos nessas famílias que hoje estão sofrendo a perda de seus queridos e outras famílias que estão com seus entes acometidos de moléstia. Nós pedimos, ó Pai, que estejas com eles, amenizando o seu sofrimento, afofando os seus travesseiros e dando aos médicos e às pessoas que assistem a essas famílias ânimo e o Teu dom de consolo. Nós pedimos, ó Pai, por esta igreja, pela eleição que faremos alguns dias adiante, para a escolha de pessoas que dedicam a sua vida a Ti, e
que querem servir ao Senhor com seus dons e seus talentos. Nós pedimos, ó Pai, que estejas com o nosso pastor agora, com aqueles que estão acompanhando a família de Dona Jaci, e pedimos que a Tua mensagem toque fundo os nossos corações nesse instante. Tudo isso nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Crer e observar é o hino que estaremos entoando. Em Jesus confiar, suas leis observar. Ao cantarmos este hino, nós nos lembramos do exemplo de Noé e nos preparamos para ouvir a palavra de Deus e também seguir nos passos de Noé, sendo obedientes à sua revelação. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com este cântico. Sentai-vos, irmãos. Voltando os nossos olhos novamente para Gênesis, queremos completar a leitura com mais alguns versículos que servirão de base para a nossa mensagem nessa manhã. No capítulo 5, a partir do versículo 21, nós lemos a respeito dos ancestrais de Noé. Se há alguma criança, pode acompanhar a nossa irmã, missionária Jaqueline, que está saindo lá com as crianças que estiverem aqui para o seu culto especial também.
Então, a partir do versículo 21, nós lemos a respeito do bisavô, do avô e do pai de Noé. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Precisamos observar aqui que Noé vinha de uma família temente a Deus. Seu bisavô andou com Deus, como Noé andou com Deus. Seu bisavô foi tomado para si, entendemos que ele foi trasladado porque o Senhor resolveu tomá-lo para si. E nós vemos que Noé repete nas suas gerações esse mesmo exemplo do seu bisavô. Certamente Metusalém aprendeu, certamente Lameque, seu pai, aprendeu isso. Precisamos só distinguir este Lameque, pai de Noé, daquele outro Lameque, descendente de Caim, que era maldoso. Alguém pisou no seu pé e ele mandou matar. Um homem briguento, um homem iracundo, um homem que se gabava. Mas esse Lameque não. Esse era filho de Metusalém, neto de Enoque, e também passou para o seu filho Noé os princípios da palavra de Deus. No capítulo 7, nós lemos também, nos primeiros versos, o seguinte: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. No versículo 5 diz: e tudo fez Noé, seguindo o que o Senhor lhe ordenara, segundo o que o Senhor lhe ordenara. No capítulo 8, nós lemos: lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, queridos irmãos, para a nossa edificação neste momento. Amém? O que me motivou trazer nesta manhã esta palavra sobre a vida de Noé? Na próxima sexta-feira, dia 28, será lançado nos Estados Unidos o filme Noé. E quase que simultaneamente no Brasil, no dia 3 de abril, nós vamos ter o lançamento também hollywoodiano do filme Noé. Quem costuma navegar aí pela internet já deve ter visto o trailer do filme. É um filme da Paramount e é bom saber que não se trata de uma produção cristã. Aliás,
ela tem recebido já nos Estados Unidos uma crítica muito severa. Primeiro porque o seu autor, apesar de fazer um filme bíblico, considera a história de Noé um mito. O pastor Rick Warren, um dos pastores de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, tem feito uma crítica muito severa a este filme, até dizendo para os seus fiéis não assistirem. Mas vamos ver como ele chega no Brasil. Vamos assistir, vamos fazer a nossa crítica, à luz do que a palavra de Deus nos revela. Porque me parece que o autor criou um enredo, parece que ele apresenta Noé como um dos primeiros ativistas do meio ambiente, uma espécie de proto-Greenpeace. Ele cria também uma narrativa em torno da mulher de Noé, algo que a Bíblia não fala, e ele cria um enredo, e quando se faz isso, ele pode se distanciar dos princípios da palavra de Deus. Mas me chama a atenção uma coisa. Pode ser que as pedras estejam clamando. Pode ser que um filme desse se enquadre naquilo que Jesus Cristo falou, que se calarmos, as próprias pedras clamariam. E nós precisamos estar preparados para aproveitar essa dica, essa deixa que o mundo está nos apresentando. Porque o filme vai revelar toda a corrupção e toda a perversidade daqueles dias. E se fizermos uma comparação de como estamos vivendo nos dias atuais, nós vamos ver que isso está se repetindo. E daí, queridos irmãos, nós precisamos nos lembrar do que Jesus disse, lá em Mateus 24, os versículos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim será nos últimos dias, antes da volta de Cristo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Precisamos estar atentos a esta palavra do Senhor Jesus Cristo, porque ela nos convoca para sermos pregoeiros da justiça, pregadores do Evangelho, testemunhas de Jesus Cristo nos dias atuais. Precisamos alertar a esta geração desapercebida de que há um juízo iminente. Deus é amor, Deus tem estendido a sua misericórdia, mas a palavra de Deus diz que Ele também julgará o mundo quando o seu Filho voltar à terra. E nós precisamos anunciar esta mensagem, assim como Noé anunciou, dando oportunidade àquela geração de se arrepender e de se voltar para o Senhor. E no meio dessa geração desapercebida estão parentes nossos, amigos nossos, pessoas queridas, as quais nós precisamos alertar dessas coisas e dizer para elas que há ainda esperança, que Jesus Cristo veio para nos salvar. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos ler o relato do dilúvio apenas historicamente como um evento lá no passado. Nós precisamos ver hoje o aspecto profético dessa história e dessa narrativa de Noé. Porque falam de coisas que aconteceram nos dias de Noé, mas falam de coisas que estão acontecendo e se realizando hoje. Olhe para o mundo à nossa volta, olhe para a perversidade que cresce, como nos dias de Noé. Mas nesse aspecto profético aponta também para algo que há de acontecer, coisas que hão de acontecer. Aponta como Jesus Cristo mesmo aplicou esta narrativa para um evento futuro na volta de Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender outro aspecto muito importante desta narrativa, o seu aspecto tipológico. O que esta narrativa, o que Noé representava para a história que Deus estava escrevendo, quais eram os tipos que eram prefigurados ali, naquela história. O relato
aponta para Cristo e aquilo que está ligado à sua pessoa, à sua missão. Ele veio para ser o Salvador, como Noé foi chamado naqueles dias para dar oportunidade de salvação também àquela geração. Jesus Cristo revelou a sua graça, assim como Deus revelou também em Noé a graça sobre a humanidade para preservá-la. Revelou a sua graça sobre Noé e a sua família. Precisamos ver o aspecto tipológico da salvação. Aqueles que entraram na arca se salvaram. Assim também aqueles que estão em Cristo serão salvos. Mas também do julgamento, o dilúvio. Foi um grande julgamento sobre a terra. Isto aponta para o grande, maior julgamento que haverá sobre a terra, porque será o derradeiro, o definitivo, na volta de Cristo Jesus. Mas também, aqueles dias foram dias que após as águas cessaram. Foi um dia de renovação, de um novo começo. E a palavra de Deus diz também que haverá novos céus e nova terra, no qual agora sim imperará a justiça para todos sempre. A narrativa, então, queridos irmãos, da vida de Noé mostra não somente Deus irado, mas um Deus providente, um Deus gracioso, um Deus libertador, um Deus que quer executar o seu plano declarado lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria o Salvador, o libertador dos nossos pecados, da nossa vã e fútil vida sem Deus e sem salvação. Ainda analisando esse aspecto tipológico, nós vemos Noé como o salvador do mundo físico. Porque Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Eu farei perecer, juntamente com a terra, o homem que criei. Mas contigo, Noé, eu farei uma aliança. Você entrará na arca, e aqueles que entrarão com você estarão salvos. Noé, então, é um tipo do Salvador do mundo físico daquela época. Mas Cristo, a quem ele tipificava naquela época, é o grande Salvador. O Evangelho diz, anunciando a Maria, o Salvador, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados seus. A pregação de Pedro diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Noé era um pregador da justiça. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 5, interpretando a vida de Noé, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé era um pregador da justiça. E quando a gente olha para Cristo Jesus, o relato dos evangelhos é o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e de enfermidades. Marcos, no início do seu evangelho, declara: depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Noé, pregador da justiça. Jesus Cristo, o grande profeta prometido, que andou pregando, ensinando, anunciando a chegada do reino. Mas ainda nessa tipologia, nós temos algo extraordinário. Noé construiu a arca, e o Senhor Jesus Cristo edificou a sua igreja. Noé construiu a arca com as orientações dadas por Deus. Ele as cumpriu plenamente, seguindo a ordem do Senhor.
o Senhor Jesus Cristo cumpriu todas as profecias. O apóstolo Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo se cumpriu, conforme as Escrituras, em Cristo Jesus. Noé construiu a arca do jeito de Deus, e era uma arca somente, e possuía uma porta somente de entrada. E Jesus Cristo, somente Ele é a porta. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. No caso da arca, os que entraram se salvaram. Noé e mais 7 pessoas com ele. Os que se recusaram, pereceram. João, registrando as palavras de Jesus Cristo, diz: quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho de Deus. Vejam então, queridos irmãos, que tipologicamente o que aconteceu lá com Noé, naquela história, se cumpre plenamente em Cristo Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Quais são as implicações disso para a nossa vida hoje, irmãos? É isso que gostaríamos de nos deter agora por um instante. O dilúvio foi um juízo de Deus que prefigura o juízo dos últimos tempos. Como a salvação também concedida a Noé figura a salvação que nos veio por meio de Cristo Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E Jesus hoje diz, através da sua igreja, através daqueles que anunciam a sua palavra: arrependei-vos e crede no Evangelho, para se livrarem também do juízo que virá, da condenação que virá, prometida pelo Senhor. O que nós precisamos também perceber nessa história é que há um limite para a paciência e a longanimidade de Deus. Na leitura que fizemos, o Senhor disse que limitaria a vida do homem na terra a 120 anos. Isso se referindo ao tempo que antecederia ao dilúvio. Entendemos que depois de 120 anos o dilúvio veio. Foram 120 anos em que Deus concedeu da sua longanimidade. Separou Noé para pregar e anunciar o arrependimento, dando um tempo mais do que suficiente para que as pessoas pudessem se arrepender. 120 anos é suficiente para você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus? Mas houve um limite para isso. Após aqueles 120 anos, Noé entrou com a sua família na arca e o juízo veio. Portanto, queridos irmãos, outra implicação desse texto e que nós precisamos anunciar é que há salvação somente pelo meio estabelecido por Deus. Havia apenas uma porta de entrada na arca. Havia somente uma arca na qual o povo poderia ser salvo do castigo de Deus. Como também hoje, só há um caminho para Deus. Há somente um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não há salvação em nenhum outro, porque não existe outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos, e esse é o nome de Jesus. Mas as pessoas hoje continuam zombando disso, desdenhando disso, encontrando os seus próprios caminhos, e dizendo que eles mesmos são a sua salvação.
o que Deus espera de nós, queridos irmãos, neste tempo iminente do juízo que virá, prometido nas Escrituras. Deus espera que nós sejamos como Noé. Noé era o tipo de pessoa que você e eu devemos ser ao viver neste mundo hoje. Um homem crente que andava com Deus. Diz o texto que Noé achou graça diante de Deus. Aqui está o segredo de toda a sua vida. Ele foi alcançado pela graça. Aqueles que dizem que no Antigo Testamento não há graça, ou é uma parte da Bíblia sem graça, não é. Noé achou graça diante de Deus. E é isso que fez dele um homem crente, um homem temente a Deus. Eis a história de Noé. Depois que se registra que Noé achou graça diante de Deus, a palavra seguinte é essa: eis a história de Noé. Noé não foi um pequeno coadjuvante na história da redenção da humanidade. Não. Ele é citado 50 vezes em 9 livros da Bíblia. E exclusivamente foi citado pelo Senhor Jesus Cristo, como um tipo de juízo que virá nos tempos finais. O Senhor tem nos chamado também, não para sermos coadjuvantes nessa história, mas para sermos peças importantes nas suas mãos para levar o Evangelho a todas as pessoas, assim como foi Noé naqueles dias. Noé era um homem justo. A justiça de Noé não vinha de suas boas obras. Não, pelo contrário, eram as suas boas obras que vinham da sua justiça. A sua justiça, como a de Abraão, era uma dádiva de Deus. Ele achou graça diante de Deus. Em resposta à sua fé pessoal em Deus, ele achou graça e, portanto, praticava boas obras. Tanto Abraão como Noé creram na palavra de Deus e isso lhes foi imputado para a justiça. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A justiça que vem pela fé. Porque esta é a única justiça que Deus aceita. É a justiça de Cristo. E mesmo para aqueles que viveram no Antigo Testamento antes da vinda de Cristo, olhavam para frente, para a promessa que Deus havia feito, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É com base na fé, na salvação que Deus estava proporcionando e revelando na história, que eles poderiam viver uma vida justa e temente a Deus. E certamente, Noé deve ter aprendido essa verdade importante do seu pai Lameque, que por sua vez aprendeu com o seu pai Metusalém, avô de Noé. E foi o que ele ouviu também de Enoque, bisavô de Noé. Como é importante, queridos irmãos, ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, a confiar no Senhor. Como é maravilhoso quando geração após geração, uma família é fiel ao Senhor. Especialmente no momento de história, da nossa história, em que a corrupção e a violência fazem parte do modo de vida das pessoas. Mas Noé não era somente um homem justo, que o posicionava corretamente em relação a Deus, porque esse adjetivo justo descreve a situação de Noé diante de Deus. Mas Noé era um homem também íntegro. E isso revela a sua conduta diante das pessoas, diante do mundo da sua época. Íntegro não significa sem pecado, pois, exceto Jesus,
ninguém viveu aqui na terra e ninguém viverá aqui na terra sem pecado algum. Mas essa palavra íntegro significa inteiro, irrepreensível. A conduta de Noé era tal que os seus vizinhos não tinham como reprová-lo. O apóstolo Paulo, exortando a igreja, lá em Filipenses, capítulo 2, 12 a 16, ele nos exorta assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ser íntegro é isso, é ser sal e luz da terra e do mundo. Foi para isso que Jesus Cristo nos capacitou. Noé, portanto, era um homem obediente. E uma das principais mensagens das Escrituras é que não devemos apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Por isso se diz que Noé andava com Deus. E se nós hoje andarmos com Deus, nós ouviremos a sua voz. Se nós hoje andamos com Deus, nós seguiremos as suas orientações. Se nós hoje andamos com Deus, nós esperamos e confiamos nas suas promessas. Por fim, queridos irmãos, aproveite esta oportunidade. Em meio à desgraça, Deus levantou um homem, uma família, para anunciar a graça de Deus. Deus tem levantado hoje também a sua igreja, no meio dessa situação caótica em que o mundo está vivendo, para anunciar a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que transforma, que salva, que redime, que dá uma vida diferente. Portanto, anuncie que há esperança. Naqueles dias, quando tudo parecia perdido para a humanidade, Deus disse a Noé: construa uma arca. Nos dias em que Cristo nasceu, quando tudo parecia perdido, porque o povo vivia nas trevas, viu-se uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E Paulo diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Anuncie então que há uma esperança. E essa esperança é Cristo Jesus. Anuncie, entretanto, que há uma condição. É preciso entrar na arca. Então Jesus lhe afirmou: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Não há salvação em nenhum outro. Esta é a condição. É confiar em Cristo para a sua salvação. É entrar pela porta que é Ele para a salvação. Ele é o único caminho que nos leva de volta para Deus. Anuncie que há esperança, mas anuncie que há essa condição. E anuncie que o tempo está próximo. E o Senhor fechou a porta após ele. E hoje a palavra de Deus nos exorta e nos diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Porque num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam,
pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus Cristo, e deu prova disso, o ressuscitando dentre os mortos. E vale a pena aqui lembrar da parábola que Jesus conta das virgens, das 10 virgens. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nesses dias em que vivemos, muito semelhantes, talvez a violência, a corrupção, a maldade tenha se alastrado de uma tal forma que nem nos dias de Noé. Que Deus tenha misericórdia de nós para vivermos como Noé. Um homem crente, um homem que temia Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem obediente e que trabalhava para o Senhor nos seus dias. Que Ele também nos dê essas mesmas características de Noé. E que nós sejamos obedientes à sua voz quando diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque esta é a condição. Precisam crer em Jesus Cristo, se essa geração quiser ser salva. E anunciemos que o tempo está próximo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos pela palavra que Ele está próximo. Arrependam-se, pois, e creiam no Evangelho. Deve ser a nossa palavra aos que estão à nossa volta. Ainda que zombem de nós, ainda que escarneçam de nós, nós estaremos prestando um grande favor ao mundo quando anunciamos que somente em Jesus Cristo há salvação. Que Ele nos abençoe, queridos irmãos. E que venha o filme Noé. Vamos assisti-lo. Vamos reunir depois a família para comentar o filme. Vamos aproveitar, porque isso vai estar efervescendo nos meios cinematográficos. Vamos conversar com os nossos amigos. É uma oportunidade de anunciar a verdade da palavra de Deus a essas pessoas. Convide para ir ao cinema com você. Faça amizade. Nesse sentido, estreite a amizade. E fale: olha, agora eu quero te contar o que é verdade. Esse autor aí pode ter inventado muita coisa, mas a verdade é esta. Creia que há uma esperança para a sua vida. Quem sabe essa é uma oportunidade, queridos irmãos, para levarmos muitos aos pés de Cristo Jesus, para que eles conheçam isso que vamos cantar agora. Maravilhosa graça. Que maravilhosa graça. Graça de Deus sem par. Como poderemos cantá-la? Como poderemos começar? Falemos dessa graça bendita que salva o perdido, que salva o pecador. Nós vamos nos colocar de pé para o cântico deste hino final. E enquanto cantamos este hino, queremos dar oportunidade aos irmãos e irmãs que separaram este domingo para estarem consagrando a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Louvemos então ao Senhor.
há esperança, porque a graça de Deus é maior, é a revelação do Pai, é maior que a minha iniquidade. Há esperança para você, que talvez se sinta perdido. Creia em Jesus Cristo, se entregue a Ele. Nós damos graças a Deus porque você veio. De uma maneira especial, o Gustavo e a Noemi trazem hoje o Henrique, né, pela primeira vez, para estar conosco, esse recém-nascido, querido e amado, esperado. Seus avós estão aqui, com lenços nas mãos, né, para conter a baba. E nós louvamos a Deus pela presença de vocês aqui conosco. Deus abençoe muito o crescimento do Henrique e que ele seja um Noé nos seus dias. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque em obediência à Tua convocação viemos à Tua casa para reabastecer as nossas baterias, ó Deus, nos preparando assim para mais uma semana. Te louvamos e te agradecemos porque aqui nós podemos encontrar primeiramente contigo, Senhor. E obrigado porque neste encontro nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, que nos exorta, que nos encoraja, que nos anima, Senhor. Mas obrigado porque nós também encontramos irmãos queridos. E hoje, pela primeira vez nesse culto, encontramos o Henrique, Senhor. Bênção do Senhor, herança do Senhor para este casal e para esta família. Abençoa-o ricamente, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, porque contamos com o Teu consolo. O Senhor está consolando nesta hora a família do reverendo Silas, família, Senhor, daqueles que estão enlutados e sofrendo. E obrigado porque o Senhor nos traz também uma palavra de consolo e de ânimo, porque o fim está próximo, Senhor. Não sabemos o dia e a hora, mas o Senhor controla a história e esse tempo chegará. Nos faz como Noé, pregoeiros da justiça, mas antes de tudo, nós possamos andar contigo, Senhor, viver contigo. Que dentro da arca, que é a salvação que encontramos em Cristo Jesus, nós possamos continuar vivendo pela fé, de uma maneira justa, de uma maneira íntegra e de uma maneira obediente. Despede-nos desta hora, nos prepara para os demais trabalhos desse dia, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos. Além do Henrique, que está hoje com seus pais lá atrás pela primeira vez, alguém que esteja nos visitando pela primeira vez, nós pediríamos a gentileza que se colocasse de pé para que nós pudéssemos conhecer. Apresenta aí para a gente, Luísa. Então tá bom. Deus abençoe. Seja bem-vinda, tá, querida? O nosso irmão, seu nome? Edmar Fernandes. É daqui mesmo, Edmar? Rio Branco, Acre. Oh, que bênção.
Deus o abençoe ricamente. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Receba aí o nosso abraço fraterno das pessoas que estão próximas a você. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são bem-vindos e convidados também a permanecer conosco. Nós seguiremos com a Escola Dominical. No nosso boletim, nós temos as principais notícias da semana, de trabalhos que estarão acontecendo durante esse mês, que você possa dar atenção e possa participar de todas as nossas atividades. Logo mais teremos ceia do Senhor e todos são bem-vindos à casa do Senhor também para esta comunhão. Que Deus os abençoe ricamente. Amém?